Aqui também foi filmado a 5ª temporada de Game of Thrones. Algumas partes daqui foram destruídas na Segunda Guerra, foram bombardeadas pela proximidade do porto. Essa é uma delas. Aqui tem pátio de todos os estilos. A largura que era isso. Bora, galera! Dia lindo, solzão, temperatura de 12. Tá fresco, mas tá bem confortável. Nada demais, não. Tô saindo de Zadar, vou para Split, 2 horinhas de ônibus. Vou pegar na estação ali 9h30, mesmo lugar que eu cheguei. E vamos ver qual é de Split. Lembra, aqui embaixo, se inscreve, curte, compartilha. Lá em cima, o que tem nas outras redes sociais. Valeu? E vamos ver o que o dia de hoje nos espera. Como dá pra ver, cheguei em Split e já cheguei correndo, porque marquei um walk tour agora meio-dia e pouquinho. Vou passar no hostel, deixar minhas coisas e vou pra lá. Vamos que vamos. Aqui a parte de fora, hotel, Hostel Davor, a entrada. Aqui a recepção e aqui os quartos. Tem em cima, tem embaixo. Eu tô no D2. E vamos embora que tem um city tour me esperando. Olha, primeira impressão de Split. Maior, Zadar, bem maior. E muita gente na rua. Muita gente. Cheio, a área do porto. Nossa, muita gente, muita gente. Uma confusão assim. E já são quase meio-dia. Então, de manhã, que deve sair os passeios, olha a quantidade de gente aqui. Cara, todos os restaurantes, todos estão lotados. Às vezes tem uma mesinha sobrando e olha lá ainda, mas muito cheio, muita gente. Craudiado, como diria. São muitos barcos hoje, a cidade está lotada, os cruzeiros também, são vários que chegam aqui e atualmente as pessoas vêm para cá mais em maio, abril e setembro, outubro. A guia estava contando que aqui no verão tem um vento de meio-dia. É um vento diferente que, se ele não entra nos dias de verão, nessa hora marcada aí do vento, a temperatura chega a bater 45 graus. É de se entender, porque isso aqui é só pedra, né? Então a retenção de calor deve ser muito grande e fica muito difícil de ter a troca de temperatura. Ó, vamos provar o risoto negro, que é o carro-chefe daqui. Vamos ver se isso é bom. Simpático vamos ver. Vamos ver qual é desse risotinho aqui. Só não consegui identificar qual é o peixe. O que tem de frutos do mar aqui? Bom, como sempre, não queria ficar vendo eu comer, né? Tchau. Bom, vou falar da minha análise do risoto. O risoto negro é com lula. Eu falei peixe, mas é lula. Eu me enganei. Cara, não repito não. Eu já comi um risoto uma vez em Burano, eu acho. Pô, tava delicioso. Esse não tava muito bom não. Acho que eles não devem usar panela de pressão para fazer. Eu vou dar essa dica para eles, porque panela de pressão salva o risoto. A Itália me mata, mas eu salvo o risoto. Quando falam que os venezianos vieram para cá,
foi uma negociação. Na verdade, os venezianos compraram algumas partes para explorar. Isso aqui lembra o quê? Parece que a gente está onde? Não é não? Se tivesse água e umas gôndolas aqui, a gente estava onde? Em Veneza, né? Lembra muito. Split não é só praia e barco, não. Tem esse palácio romano aqui, que ele tem 1.700 anos e ainda está de pé, e ele é habitado internamente. Toda essa parte desse calçadão aqui, existia à minha esquerda, aqui ó, tinham várias muralhas, foram derrubadas, acho que no século XV, e foi feito esse calçadão aqui, esse aterro de Split. E lá dentro, a gente vai passear lá, pô, tem construções de todas as eras desses impérios que tiveram aqui. Romano, otomano, bizantino, austro-húngaro. E dá para ver bem em algumas partes e que você vê essa diferença. Aqui também foi filmado a 5ª temporada de Game of Thrones. Tem uma parte do castelo e aqui nesses corredores foi filmado Game of Thrones. Eu não lembro de nada. Para eu lembrar alguma coisa eu teria que assistir tudo de novo, porque eu sou péssimo para isso. Essas paredes são imensas. Aqui não teve nenhum terremoto muito agressivo e nada daqui sucumbiu. Tem parte daqui que a gente vai ver lá em cima que foi destruída na guerra. Essa praça, você vê bem a diferença. Lá na frente à direita, um prédio novo, século XXI. O da esquerda, século XIX. Do cantinho ali, aquela coisa redonda, é século XIII. E o outro da esquerda, século XIV. E ao mesmo tempo, você tem uma esfinge que veio do Egito, que tem 3.500 anos. E aqui é a torre do campanário. Em 1979, o palácio foi declarado patrimônio histórico. Olha esse prédio à direita. Essas famílias moram aqui, passa de geração em geração, eles não têm a obrigação de manutenção e não pagam nada por taxa. Não existe taxa sobre imóveis na Croácia. Então algumas famílias dominam, 50 imóveis, 100 imóveis e não pagam nada. E você vai ver que alguns prédios, esse aqui na frente, algum grupo econômico, alguém comprou e reformou para fazer um hotel. Ali, ó, aquele de janelinha verde, tá todo reformado. Aí você vê os da direita que já não são prédios que as pessoas moram aqui ainda. E tem muita gente que mora aqui dentro. Só que não tem um compromisso de manter o imóvel. Algumas partes daqui foram destruídas na Segunda Guerra, foram bombardeadas pela proximidade do porto. Essa é uma delas, que até hoje não foi reconstruída e está assim ainda. E aqui você vê, ó, um prédio inteirinho reformado. E lá na frente também, quase todos aqui de dentro tem Airbnb, aluguel de quarto, alguma coisa assim. O rei tinha uma vista boa, né? Só que aqueles prédios ali na frente não devia ter nada. Vista eterna para o mar. Boa visão, né? Essas partes de museu, a Unesco banca para fazer a manutenção. E as outras, tipo essa casa que eu já tinha passado, não, porque é propriedade privada, então ela não banca.
Aí a pessoa também não faz. Isso fica aqui até a hora que cai ou que tem um problema maior. Aí o governo vai e desapropria. Vamos sair por uma rua perdido. Mas olha aqui, ó. As pessoas montam um apartamento e o que elas faturam por dia do aluguel, elas moram bem fora daqui. Ali, em cima, bem detonado. E como sempre, eu cheguei numa rua sem saída. E já vamos descobrir se é isso mesmo. Ou eu vou ter uma saída... Não, rua sem saída mesmo. Volta tudo. Ele é a parte do vestimento e banho do rei. E aqui era onde eles se apresentavam para a população na praça em frente. Era dividido aqui entre norte e sul. O rei vivia na parte sul e quem trabalhava vivia na parte norte. Eram 4 portas de acesso a esse palácio romano. A que a gente entrou é a de ouro. Essa minha frente é a de bronze. E as estruturas continuam. Você vê que a muralha está ali e as casas estão coladas na muralha. As outras 2 portas é a de prata, que é lá no fundo, e a de ferro, que é na rua que eu entrei para de bronze, do outro lado. Aqui a gente continua em direção à prata. Uma coisa interessante, esse palácio romano foi construído para abrigar mil pessoas. E chegou a ter 3.000 pessoas morando aqui dentro. Você pensar que 3.000 pessoas vivendo num espaço de 200 por 200, não sobra muita coisa, não. As condições vão ser bem insalubres. E você vê que a gente está aqui, ó. As lojas, muitas lojas, caixa automático, tudo mantendo a estrutura do palácio. As pessoas moram aqui, isso aqui não fica fechado, é aberto. E você vê que tem coisa bem velha mesmo. E outras não, bem arrumadinha. Aqui, ó, é a parte de trás do Palácio Romano. E essa é a porta de prata. Não é o espaço não é muito grande, não. Mas a guia contou muita coisa, muita informação. Ela fica muito chateada com as pessoas herdarem esses imóveis e não terem condições de cuidar dele, mas mesmo assim não sofrem, não são obrigados, ou não sofrem nenhuma sanção do governo para melhorar a estrutura, melhorar o que eles têm. Gente, olha essa loja. Para quem gosta de pato, aqui tem pato de todos os estilos. Guerra nas Estrelas, da Lucas, Modric, como é o nome do jogador, roqueiro, Batman, super-homem, pirata, índio, tudo que você imaginar. Patinho de borracha, Duck Boutique, dentro do castelo. Voilà. Aqui eles tentam manter um pouco mais de como era antigamente, roupa pendurada, essas coisas que hoje está proibido pelo governo fazer isso. Tem a multa. Aqui, como é um restaurante, eles devem poder fazer. Essa praça aqui é a Praça do Povo também. Todo lugar aqui tem Praça do Povo, né? Mas essa vista aqui é bem legal também. Olha. Bem mais interessante daqui para lá do que de lá para cá. Agora chegamos na última porta. A porta de ferro. Olha. Ainda tem muita estrutura. A largura que era isso. E a porta de ferro é a última do nosso
passeio cultural de hoje. Outra praça, para finalizar só. Aquela praça, aquele edifício, ele eu acredito que seja do tempo austro-húngaro, porque ele tem aquelas coisinhas coloridas em cima. E aqui você tem uma outra fachada bem diferente, os mais antigos. Você vê que tem uns prédios bem caídos. E esse aqui, ó, foi reformado recentemente na pandemia, porque ele já tinha um restaurante embaixo e agora ele fez um hotel na parte de cima. E aquele ali, no campanário, deixa eu ver se eu consigo chegar lá, é um relógio de sol. A volta dele tem 24 horas. Prainha de pedra. E lá na frente tem uma parte de areia. 4 horas da tarde e a praia tá bombando. Galera tá frenética aqui, estão do chão. Estão acampados. Parece ser muito raso. Mas a água é bem limpa. Apesar dessa sujeira na beirada aqui, mas a água é bem limpa. Me falaram dessa praia que ela era de areia, que não era toda de pedra, e que do outro lado tem umas praias mais bonitas, mas que são de pedra. De repente amanhã de manhã eu vou pro lado de lá e talvez eu venha aqui à tarde para dar um mergulhinho. Vamos ver o final de praia aqui, ó. Um farol. A galera tá aqui. Tá tendo uma regata lá no fundo. Cara, é muito maneiro. Essas montanhas na frente são todas ilhas. Hvar tá aí. Tem um outro que é Koprivnik, sei lá o nome disso. E lá as montanhas. E aqui, ó, um calçadão deles. Vários bares, restaurantes, lojinhas. Olha, Aliança Francesa. E não é nem o curso de francês. Deve ser aula. Porque aqui, hoje a guia estava explicando que na escola você escolhe mais 2 idiomas. Normalmente, em Split, eles escolhem inglês e italiano. Vamos por aqui? Ó, estamos na Piazza de São Marcos, em Veneza. Chegamos em casa. Hoje deu. Preciso carregar o celular e começar a ver o que eu vou fazer amanhã e depois e para onde eu vou depois na terça-feira. Se eu vou para Dubrovnik, se eu vou para Mostar, se eu vou para Sarajevo, tenho que ver o que eu vou fazer. Vamos pro quartinho. Então, acabou-se o dia de hoje. Split foi uma aula de história aí. Estou muito impressionado com o tempo. Aqui é uma coisa muito diferente, né? A gente tá falando de um Brasil com 1.500 anos, aqui você começa a falar com coisas de 3.000, 1.700, são coisas muito longe da nossa realidade. Um prédio de 1.700 anos tá em pé ainda, um palácio, as ruas, várias coisas assim que me impressionam muito. Então é isso. Amanhã continuo aqui em Split. É domingo, então eu vou dar uma segurada na onda amanhã, vou mais devagar, dar uma descansada e pegar a praia, ver se eu consigo dar um mergulho aqui perto eu tô em um hostel que eu vou pro outro amanhã. Então eu vou dar um mergulho aqui de manhã, vou ver se eu vou aqui perto, deixo a mochila aqui no hostel, depois eu passo, vou lá pro outro que é mais perto daquela praia
que eu fui hoje à tarde. Tá curtindo? Então, não se esquece, aqui embaixo, curte, compartilha, liga o sininho, lá em cima o Instagram e o TikTok. E me manda aí comentário, me manda pergunta. O que mais que eu mostro? O que faltou? O que eu acertei? O que eu errei, né? Às vezes eu posso ter errado. Mas tenho mais 45 dias pra frente. Tchau.